Olá, aqui Ana Carolina Bolsoni e hoje a minha convidada, que eu não havia há muitos anos, de repente nos encontramos e aí eu descubro que ela se tornou escritora de um livro maravilhoso que envolve esse mundo que eu tanto falo aqui, que é esse mundo do feminino, esse mundo das mulheres. Então, eu quero apresentar a vocês a Denise Mantovani. Prazer, Denise, seja muito bem-vinda. Carol, o prazer é todo meu e é uma alegria imensa te rever depois de... Eu falei 6 anos outro dia para você, mas eu acho que faz muito mais tempo, né? Eu acho que faz uns 10 anos, na verdade. Uns 10, 9 anos, mas ficamos por aqui com este tempo todo, né? E nos reencontramos agora, né? Exatamente. E como é esse universo maravilhoso, né? Que a gente acabou se reencontrando. A gente se tinha nas redes sociais, mas a gente não tinha o contato, né? Assim, enfim, uma curtida ali, outra aqui. De repente a gente começou a conversar. E aí a gente descobriu muitas coisas em comum, enfim, né? Mas, Denise, conta para as pessoas agora esta novidade que você vai lançar, que é o seu livro, que chama Coragem. Fala um pouquinho para a gente sobre esse livro. Pois é, Carol. Coragem é a realização de um grande sonho meu. Eu comecei a escrever esse livro em 2016, quando eu escrevi o primeiro artigo, mas só em 2018 eu tomei a coragem de mandar para Marie Claire e meu artigo foi publicado. Aí eu pensei, poxa, eu escrevo com qualidade, né? Daí eu continuei a escrever, e eu escrevi o total de 20 artigos. Então, Coragem é uma compilação de 20 artigos. E eu falo que eu transformo aprendizados pessoais em artigos. Porque, afinal de contas, eu só posso escrever sobre aquilo que eu vivi. Nossa, que incrível, gente. Produção, será que você pode colocar pra gente a capa do livro da Denise? Denise, por que esse nome, Coragem? Da onde que surgiu essa inspiração para esse nome, Coragem? Porque tem ali, né? Seja ousada, Denise. Então, Conta pra você sabe gente. que esse Seja Ousada, Denise, eu escutei da minha vizinha de 95 anos, que infelizmente faleceu sem ver o meu livro pronto. Mas quando eu demonstrei para ela o meu interesse de escrever um livro, ela falou para mim, seja ousada, Denise. Então tá ali, seja ousada, Denise, é Maria Eni Mussolini, é o nome dela. Ai, que legal. E por que coragem? Porque a vida me exigiu muita coragem aqui em São Paulo. Então, conta um pouquinho mais agora. Porque assim, você percebe que vai instigando, né? Vamos lá. Por que você fala que a vida te exigiu essa coragem aqui em Muita São coragem? Paulo? Porque São Paulo é essa loucura, né? Quem não é daqui chega de repente vê que é uma loucura realmente. Realmente tem que ter coragem para morar em São Paulo. Mas conta mais pra gente sobre essa coragem desde quando você veio morar em São Paulo. Então, eu acho que São Paulo me exigiu mais coragem em 2013, quando eu decidi me divorciar e ficar com um filho de 7 anos, sozinha aqui em São Paulo. O meu ex-marido, na época, voltou pro interior e eu fiquei sozinha com o Pedro aqui. Denise, você tinha alguém aqui em São Paulo? Uma tia, uma prima? Não, não tinha ninguém. Eu falava para minha mãe que eu não podia ficar doente. Então, éramos Pedro e eu aqui em São Paulo. Então, São Paulo me exigiu muita coragem. Porque ficar sozinha aqui em São Paulo com um filho de 7 anos não foi fácil. Você é de qual cidade? Eu sou da cidade de Monte Aprazível, interior de São Paulo. E aí você você casou e veio para São Paulo, Exatamente, casou aqui. exatamente. Eu me casei no interior, vim para cá. Depois de um certo tempo, o casamento começou a não dar certo, nos divorciamos e foi aí que eu fiquei sozinha com o Pedro aqui em São Paulo. E que aí precisou de muita coragem, né? Muita coragem, de muita coragem. Foi aí que eu tive coragem de começar a escrever, de colocar as minhas angústias, os meus medos num papel,
porque você colocar as suas vulnerabilidades, as suas tristezas no papel e ainda publicar, como eu fiz aqui, requer muita coragem. Coragem, né? Porque exatamente, porque se a gente pensar hoje em dia, a gente tem tantos dedos, né, para contar para alguém, para falar alguma coisa, ou falar a respeito da nossa vida, e de repente você decide publicar um pouco diversas experiências que você teve em um livro. O que é essa... Você acha que essa experiência com o casamento e o divórcio partiu daí essa ideia de você escrever um livro? Então, o meu primeiro artigo, que foi publicado na Marie Claire, ele tem o nome de... ele tem um título, né? Não sentir culpa faz meu filho mais feliz. Porque eu me sentia culpada durante o casamento. Eu me sentia culpada pelo fato de ir para a academia e deixar meu filho em casa. Mas isso é porque eu escutava do meu ex-marido que era um absurdo eu ir na academia. Então, assim, que era um absurdo eu me cuidar. E eu fui vendo que a gente só pode cuidar bem de um filho, né? O nosso filho só estará bem se a mãe também estiver bem. Sim. E, assim... E por que eu fui escrevendo o livro e tive a coragem de publicar? Porque a maturidade é uma coisa boa demais. Se você me perguntar, Denise, você teria coragem de ter publicado esse livro há 5 anos? Não, eu não teria coragem. Mas o tempo foi passando, e a maturidade foi chegando, e eu pensei, é agora que eu vou publicar esse livro. E eu sei que com o meu livro eu vou ajudar outras mulheres também. Então, porque quando a gente se encontrou, né? A gente estava conversando a respeito das mulheres, né? Sobre feminismo. Nós já vamos chegar nessa parte aí, que tem muita coisa legal que a Denise vai falar sobre isso. Quando você fala, você traz essa experiência e olha que coisa. Durante o seu casamento, você ouviu do seu ex-companheiro que era errado você fazer as coisas que você gostava. E quando você percebeu, você já estava dentro desse... Não sei se a gente pode chamar de relacionamento abusivo. Você considerava que era... Não. Eu não vivi um relacionamento abusivo. Isso eu não posso falar. O que eu posso falar é que meu ex-marido, como tantos outros homens, creio que a maioria, foi educado, criado dentro de uma cultura do patriarcado, né? Então, ele é o resultado da educação dele. Mas um relacionamento abusivo eu não tive, não. E enquanto a gente percebe, né, que você falou sobre maturidade, conforme nós vamos amadurecendo, a gente vai ficando com esta sensibilidade mais aguçada, né? Se permitindo muitas coisas. Porque olha a diferença que faz. Há 5 anos atrás você não teria essa coragem de publicar um livro. Não. E uma coisa que me deu coragem mesmo de tornar público esses meus aprendizados foi que, acho que no meio da pandemia, eu recebi um vídeo de uns amigos da cidade do interior, lá de Polônia. Nesse vídeo, eu estou no alpendre de uma casa, com o microfone na mão, em que eu apresento todos os meus colegas, né? E eu falo para um vizinho, solta o som. E após isso, a gente começa a dançar lambada. Eu tinha uns 9 anos de idade, mais ou menos. Começamos a dançar lambada. Eu puxo um amiguinho para dançar comigo. E a hora que eu comecei a ver aquele vídeo, eu chorei, mas eu chorei tanto que eu precisei assim levantar para eu conseguir respirar. O que eu vi ali? Que 30 anos haviam se passado e eu era aquela Denise. Eu era aquela Denise ousada, eu era aquela Denise que não tinha vergonha de me expor, que gostava de integrar as pessoas. Então, agora, aos 40, eu me reencontrei. Foi um reencontro com a Denise criança. Ah, que lindo, né? O que você acha que pode ter acontecido durante esse período, assim, de você
chegou aos 40 e falou, não, eu me reencontrei. O que você acha que pode ter acontecido com essa Denise que... Essa Denise que era criança e tinha sonhos. É, Então, acho que conforme a mulher vai se desenvolvendo, a sociedade vai cobrando algumas posturas nossa, né? Você tem que se casar, você tem que ser uma boa esposa, ao mesmo tempo você tem que trabalhar fora, você tem que ter filhos, você tem que ser boazinha, você tem que ser comportada. Então, parece que a sociedade vai amputando a gente e a gente vai minguando. Então, eu acho que por 30 anos eu fiquei amputada e agora eu me reencontrei. E agora nada mais me para. ah, muito bem. Lembrando, né, que Denise faz terapia, né, gente? Então, é assim, como que essa mulher teve toda essa Aham. descoberta? Porque é Por normal, terapia. é normal hoje em dia a gente ver as mulheres, exatamente como você falou, ela vai minguando, vai ficando esquecida, vai se esquecendo, vai Sim. se perdendo, Sim. né? Sim. Às vezes até está em algum relacionamento, ela não sabe mais o que ela gosta, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de beber, é sempre ou, vamos supor, pelo companheiro, ou pelo filho, ou pela mãe, pelo pai, mas sempre, às vezes ela se esquece dela, né? Sim. E o quanto que o autoconhecimento, o processo terapêutico também te auxiliou aí A nessa... terapia foi fundamental nessa minha descoberta. E, e assim, eu falo para todo mundo fazer terapia. E principalmente as mulheres. Incrível, graças a Deus, né, gente? Oh, coisa Até boa. tem uma história, Carol, que eu contei no meu livro, que quando eu terminei de escrever, eu chorei muito. Eu chorei muito. O meu livro, né, como eu disse, ele é um compilado de 20 artigos, tem introdução, tem o prefácio, e tem um artigo aqui que eu dei o nome de O Suicídio de Simone. O Suicídio de Simone é uma história real. Apesar de eu ter dado uma floreada, ter colocado alguns sentidos nesse artigo, Simone se suicidou. Ela não viu uma luz no fim do túnel na vida dela. Eu conheci muito pouco da Simone, mas eu escrevi um artigo em homenagem a ela. Por que eu estou falando isso? Se a Simone tivesse feito terapia, quem sabe ela tivesse conseguido sair desse poço onde ela estava. Uau! E me fala uma coisa, desse compilado, né, que tem no seu livro, ele é um livro que a gente deve ler numa sequência ou tem algum capítulo que você sugere assim, olha, começa por esse aqui? Então vamos lá. Essa pergunta é muito boa. Eu sugiro que todos leiam a introdução, o prefácio e depois que leiam o último artigo, que é o Aprendizado 20, que é o Suicídio de Simone, que vai entender um pouquinho do que a Simone passou e um pouquinho do que eu passei aqui em São Paulo também. E você acha que através desse texto, você vai conseguir tocar em outras mulheres? Com certeza. Principalmente aquelas mulheres que estão dentro de um casamento que já acabou, um casamento infeliz, e elas não estão vendo como sair daquilo. Elas precisam sair. Certo. Gente, não percam, hein? Precisamos aqui adquirir o livro. Quando que é seu lançamento, Denise? Então, o lançamento do meu livro, o primeiro lançamento, será agora dia 18, na quinta-feira, na cidade de Monte Aprazível, onde eu vou receber muitos amigos. E depois aqui em São Paulo, por favor, Carol, dia 1º de fevereiro, na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista. Uau! Chegou chegando, né? Por isso que agora ninguém para mais. É isso mesmo. Gosto assim. Denise, de todo o seu livro, tem algum capítulo que você quer abordar, que você acha assim, esse tema aqui a gente não pode deixar de falar? Carol, o meu livro tem vários assuntos. Eu falo sobre saúde, eu falo sobre a importância da família, importância da amizade, porque eu perdi a minha melhor amiga e tem aqui um texto também em homenagem a ela.
Mas tem um assunto aqui que eu quero dar voz, e eu vou dar voz a esse assunto, que é o assunto da rivalidade entre as mulheres e também o assunto do feminismo, porque eu acho que hoje em dia, hoje em dia não, sim, eu acho que desde sempre o feminismo, esse conceito é um pouco deturpado por algumas pessoas. Então, eu tenho um artigo aqui do meu livro, tanto sobre o feminismo quanto da rivalidade feminina. Excelente, excelente. Agora eu já ia puxar o gancho. Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente fala sobre rivalidade feminina, qual que é... Nossa, já me veio várias coisas em mente aqui agora, né? Porque já comecei a pensar na adolescência, né? Quando as coisas começam na adolescência, né? Que a menina tá ali com aquela mudança no corpo e tudo mais. E aí a gente entra na fase adulta, o pessoal que trabalha também do mundo corporativo. Gente, Sim, viajei sim. aqui agora, mas vamos lá. O que que você tem para falar pra gente a respeito dessa rivalidade feminina? Qual que é a sua visão sobre rivalidade feminina? Carol, eu acho que até os 40 anos eu não sabia que existia essa rivalidade. Eu não sabia de uma forma clara. Essa rivalidade todas nós temos aqui dentro. Isso é cultural, está na nossa genética, mas a gente não enxerga isso. A gente olha torto para outra mulher, a gente julga e critica a outra mulher, mas a gente não sabe que isso é uma rivalidade nossa e que isso tem que acabar. E por que eu cheguei a essa conclusão, né? Aos meus 38 anos, acho não, eu vivi uma adolescência tardia, dos meus 38 aos meus 40 anos. Então, eu saí, coisa que eu nunca tinha passado, morando no interior de São Paulo, eu não tinha vivido o que eu vivi aqui em São Paulo. E nesses sábados à noites em que eu saí, eu conheci muitas mulheres e eu via que uma não ajudava a outra. Por exemplo, estamos no banheiro, uma mulher acabou de usar o banheiro, ela precisa subir o zíper do macacão, a mulher está ali tentando e ninguém ajuda. Aí outro dia eu fui lá, ajudei uma amiga. Nossa, por que você fez isso? Falei, qual o problema? Eu só subi o zíper dela. Então, assim, qual é o problema de eu ajudar uma outra mulher? Então, a rivalidade parece que está até nisso. A minha fono não concorda com esse termo rivalidade. Ela fala assim, Denise, esse termo é muito forte. Eu estou concordando com ela agora, porque, assim, esse artigo aqui, ele foi escrito há uns 2 anos. Desde então... tem 1 ano que ele foi escrito. Desde então, eu amadureci. Então, assim, eu hoje vejo isso como uma competição. Tá. Entendeu? Que eu acho que é um pouco uma rivalidade mais leve. Tá, seria uma competição, porque assim, tem a competição, se é que a gente pode entender, pro lado bom. Isso, a rivalidade positiva. Estou estudando sobre isso. Tá, não sei se a gente poderia chamar assim, tipo, não, acho que não, uma admiração, mas algo que Sim. faz a pessoa assim, nossa, ela conseguiu, eu também vou conseguir. Algo que te impulsiona, sem ser aquilo. Por que que ela conseguiu, né? Por que que ela Sim. está onde ela está? O que eu vejo hoje? Hoje, todas nós olhamos o Instagram, aquele monte de mulher bonita. Gente, aquele negócio... Não, esse negócio do Instagram é algo que fica cada vez pior se a gente não se atentar, Sim, né? exatamente. A gente olha as mulheres bonitas e a gente tem um olhar de inveja ali, né? E parece que para a gente se sentir melhor, a gente tem que criticar. A gente olha aquela mulher linda, mas o cabelo dela não está legal. Então, a gente tem uma necessidade de abaixar essa mulher para ela ficar no mesmo patamar que a gente. Então, assim, penso que estamos todos hoje olhando as redes sociais com uma certa inveja, com uma certa competição. E a gente pode olhar e falar, nossa, ela conseguiu isso. Como que ela conseguiu isso? Nossa, ela tá bonita. O que ela fez? Eu vou fazer a mesma coisa. A gente tem que ver uma rivalidade positiva aí, uma competição, um olhar de admiração.
Sim, até porque se a gente pensar pelo lado da psicologia, né? Por que que acontece que pega o exemplo dessa mulher, ela, igual você falou, ela fala, ela vê algo, critica uma pessoa, critica algo desta pessoa, Sim, mas inconscientemente é para ela se sentir maior exatamente. perante esta pessoa que ela tá vendo, né? Exatamente. Então, se ela, hoje em dia, acho que quanto mais se tem o uso das redes sociais e não se tem esse olhar atento, você acaba ficando enganchado e quando você vê, a mulher está criticando a outra. Exatamente. O que tem de gente, né, entra no perfil e sai criticando. Tem uma moça que eu sigo, não vou citar o nome dela aqui, mas ela é maravilhosa, é nutricionista, maravilhosa. E quando você entra nos comentários, ela pode postar qualquer coisa, seja receita, seja o corpo fazendo exercício, mas sempre tem os primeiros comentários. Ah, mas também, né, com esse monte de tratamento estético. Exatamente. Ah, mas é porque ela tem lipoaspiração. Ela tem dinheiro para fazer Ela procedimento estético, porque é difícil para academia, né? Hoje eu vi que você estava na academia às 5 e pouco da manhã. 5h53. Então, não é qualquer pessoa que levanta às 5 da manhã para treinar, porque realmente é desafiador acordar muito verdade. cedo para treinar, mas foi o horário que você conseguiu. É, exatamente. Então, assim, sempre, se as pessoas não se atentam, eu acredito que esse mundo, assim, da internet mesmo vai cada vez mais, acho que prejudicando a saúde mental das pessoas, das mulheres, né? Exatamente. Afetando também a autoestima, deixando a mulher com a autoestima mais baixa ainda, né? Porque se ela entra nesse jogo de olhar, criticar. Ah, mas tá vendo? Ela tem A mais, lipo. Ah, mas a ela mais, é a a mais, mais, é. a mais. E qual foi o ponto inicial para eu escrever o Aprendizado 19, a cultura da rivalidade entre as mulheres? Um dia eu vi uma publicação de uma moça no Instagram, uma mulher maravilhosa, e ela estava, é uma foto dela no Sambódromo, aqui em São Paulo, durante o Carnaval. Ela estava linda. E tinha a seguinte legenda: ainda sobre o Carnaval, treta com as invejosas. Aí eu comecei a pensar, quais terão sido as invejas e as competições que existiram aí durante o Carnaval? Pensei, será que foi essa competição pela melhor roupa, pela melhor maquiagem, ou foi uma competição por algum homem? E eu olhei e falei, essa mulher não precisa disso. Então, a partir desta publicação que eu fiz, eu refleti, preciso escrever sobre essa rivalidade. E também é alinhado com aquilo que eu estava aprendendo, né? Nessa minha adolescência tardia. Então, e agora eu te pergunto, fala um pouco da sua experiência fala um pouco da sua experiência aí sobre essa... O que você já sentiu? Alguma situação que você já tenha percebido essa... Você falou que percebeu recente essa questão da rivalidade, né? Mas você é uma mulher muito bonita, que chama a atenção. Muito obrigada. Você já passou por alguma experiência que você falou assim... Tá, mas caramba, o que eu fiz? É porque eu sou bonita? É assim, o que está acontecendo aqui? Você já passou por alguma, acredito que já, né? Com certeza. Não, alguma Carol, experiência assim, que tenha te... Eu sinto alguns olhares, às vezes, para mim, assim, um olhar negativo. E o problema é que eu tento ser sempre simpática. Quando eu percebo que essa situação está acontecendo, eu tento ser simpática com a pessoa. Mas o problema é que essa cura tem que vir de dentro da pessoa, da mesma forma que veio de dentro de mim. O problema, gente, é que a pessoa vai falar assim, ela é bonita, maravilhosa, ainda é simpática. Caramba! Acho que ela vai gostar saco! menos ainda de mim, né? Não tem um defeito? Não. Vai falar, não tem. Porque ela ainda é simpática, né? Então, assim, além de chamar atenção, ser bonita por dentro, por fora, a mulher ainda é simpática. Vai fazer o quê, né? Mas, Carol, quando eu fui escrever esse livro, eu fui pesquisar do porquê. Porquê dessa rivalidade, né? Aí eu encontrei um vídeo do Luiz Felipe Pondé, filósofo, né? Encontrei esse vídeo dele no YouTube.
E olhando esse vídeo, eu percebi que é uma herança genética nossa, é uma construção histórica. Por quê? Porque lá no passado, nós mulheres éramos frágeis, nós não trabalhávamos, então a gente precisava lutar. Estou dando um resumo aqui, ele fala de uma forma Sim. brilhante, né? Nós precisávamos lutar pelos melhores machos, porque isso ia garantir as melhores proles e uma gravidez segura, uma família segura. Era uma questão de segurança. Por isso que isso vem do nosso passado. Isso decorre, essa rivalidade feminina decorre do nosso patriarcado também, né? Então, assim, não é culpa nossa essa rivalidade. Não é culpa que a gente sente isso, mas a gente precisa entender que isso existe, a gente precisa trabalhar isso dentro da gente e passarmos a termos mais empatia com as outras mulheres. Que eu acredito que é somente com esse autoconhecimento, né? Só. Que uma mulher acaba ajudando outra mulher e fazendo o que você está fazendo, que é levar esse conhecimento para outras, para que outras possam refletir sobre isso, né? Agora, tem um dos capítulos que você fala sobre o feminismo. Sim. E eu queria que você falasse a respeito, a sua visão sobre o feminismo. Sobre o feminismo? Porque hoje em dia tem uma ideia um pouco conturbada sobre o feminismo, né? Carol, eu escrevi o meu artigo, é o Aprendizado 5. Afinal, o que é feminismo? Um breve relato à luz de uma sociedade patriarcal. Eu escrevi esse artigo já tem muito tempo, nem sei quando foi, e desde então eu amadureci, graças a Deus. Eu concordo com tudo que está escrito aqui, mas hoje eu colocaria outras coisas. O feminismo, ele é um movimento político e social que ele prega a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ponto. Denise, por que você escreveu esse artigo? Um belo dia, eu vi uma publicação no Facebook, e lá no Facebook estava assim, tinha um caminhão cheio de tijolos, tá? Com a seguinte legenda: é feminista? Descarregue este caminhão e prove que homens e mulheres são iguais. Falei, meu Deus do céu, essa pessoa acha que ser feminista é ter a mesma força física que um homem. Não, o feminismo tão somente prega a igualdade de direitos, porque biologicamente, emocionalmente, nós somos diferentes, Carol. Sim. E você também fala sobre essa sociedade patriarcal. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito também, que consta no seu livro, falando sobre essa sociedade, hoje em dia, enfim. Então, eu considero que a gente vive numa sociedade patriarcal. A minha fono, outro dia, conversando comigo, ela falou assim, Denise, você já parou para pensar que antes desse patriarcado, a gente pode ter vivido um matriarcado muito forte? Então, a gente viveu um matriarcado que era exacerbado, agora veio esse patriarcado, onde os homens se sentem superiores às mulheres, onde ainda existe, sim, diferença salarial, onde existe o feminicídio, e o feminicídio existe porque o homem se acha proprietário da mulher. E ela me falou, você não acha que agora vem o equilíbrio? Já pensou que lindo, Carol? Existiu o matriarcado, existiu o patriarcado e agora vem o equilíbrio. Só cabe a gente chegar a esse equilíbrio. Porque eu vejo que homens e mulheres são diferentes, sim. A gente se complementa. Nós não precisamos de um homem ao nosso lado. Porque hoje, graças ao feminismo, nós mulheres trabalhamos, nós mulheres podemos comprar um imóvel sem a necessidade da assinatura do marido, porque antes, para a mulher comprar um imóvel, era necessário a assinatura do marido. Então, assim, graças ao feminismo, hoje nós mulheres
trabalhamos, nós não precisamos mais de um homem, mas nós podemos ter um bom companheiro ao nosso lado. Excelente. O que é diferente da mulher ter raiva do homem, né? Porque hoje em dia, quando a Sim, gente fala do feminismo, tem muitas mulheres que confundem o feminismo com ter raiva de um homem. E não é sobre isso, né? Esse feminismo, não é não, essa visão. não é essa visão. E eu digo mais, essa cultura patriarcal em que a gente vive, que eu vivi e penso que você viveu também, quem nunca escutou assim, o homem não pode chorar, homem não pode demonstrar as vulnerabilidades, o homem tem que cantar todas as mulheres sim, o homem não pode, o homem tem que ser sempre corajoso, ele nunca pode falar que ele está fraco naquele dia. A sociedade patriarcal também prega isso, e isso faz mal aos homens. E você fala também sobre feminismo e feminilidade. Sim. O, descreve pra gente aí. Então, a feminilidade é o conjunto de características geralmente, tá? Vamos frisar bem essa palavra, atribuídas às mulheres. Exemplo: doçura, simpatia, sensibilidade, passividade, geralmente são traços das mulheres. Os homens são corajosos, são mais fortes, são mais destemidos. Isso geralmente. Claro que de região para região, esses traços, essas características mudam, né? Mas se tem um homem que ele é um pouco mais doce, a sociedade ataca. A sociedade fala: nossa, será que ele é homem mesmo? Então, o homem não pode ser mais sensível, porque a sociedade o ataca. Então, assim, eu tenho um filho de 19 anos e eu tenho certeza que eu já falei para ele, homem não chora, quando ele era menor. Eu tenho certeza absoluta. E o Pedro é um adolescente tão sensível. Eu vejo que, às vezes, ele fala comigo assim, tá acontecendo algumas coisas comigo e ele me dá uma lição. E ele é um homem sensível, Sim. sabe? Então, assim, a gente tem que parar de falar para os homens: você não pode chorar, você tem que ser sempre corajoso, você tem que pegar todas, você tem que ser namorador mesmo. Que isso é ser homem, né? Que isso é ser É homem. ser homem. E eu acho que também é válido a gente pensar tanto nessa questão dos meninos terem sido podados para falar sobre as suas emoções, quanto as meninas, quando crescem e às vezes têm que dar conta, às vezes da mãe, de uma família, também ser vista como você tem que ser forte, é uma necessidade de mostrar esse ser forte, de não conseguir chorar também, de não conseguir colocar as suas emoções, né? Porque se a gente não se atentar às emoções, a gente só vai passando por cima dos sentimentos, né? Ô, Carol, você sabe que, pelo fato de eu estar sozinha com meu filho aqui em São Paulo desde 2013, e pelo fato da vida ter exigido de mim ser homem e mulher de uma casa, pai e mãe do Pedro, eu sentia que eu não podia demonstrar fraqueza para o meu filho, porque eu estava naquele papel de homem da casa. No final do ano passado, o Pedro me viu chorando. Eu estava chorando no meu quarto, ele me viu chorando e ele falou assim: eu nunca te vi chorando. Eu falei: então, porque todas as vezes em que eu chorava, eu abria essa janela aqui, chorava para fora, para você não me ver chorando. Porque eu não queria que ele me visse fraca. Eu falei: agora isso acabou. Isso acabou por quê? Porque eu falei que eu não aguento mais ficar no papel de homem também. Agora eu quero ser mulher, Carol. É sobre isso. É sobre isso. Agora eu quero ser mais sensível, eu quero ser cuidada. Então, e quando você conseguiu identificar isso em você, se conectar com a sua essência, como que foi isso para você? Carol, é libertador. É libertador falar assim: eu não dou conta de tudo. É libertador falar: eu não gosto
de afazeres domésticos e falar isso assim, sem culpa alguma. Eu não gosto, eu não dou conta de tudo, porque o que eu vejo também? Hoje o feminismo, ele tá tão... o ismo, né? Ele tá tão exagerado que nós mulheres estamos ali assim, eu trabalho fora, eu dou conta da minha casa, eu dou conta de criar meu filho sozinha e tudo bem. Não, não tá tudo bem. A gente está sobrecarregada. Nós estamos cansadas. E eu cheguei a essa conclusão. Claro que a mulher pode falar, eu dou conta de tudo, eu trabalho fora, eu crio meu filho sozinha. Se ela falar isso, tudo bem, eu respeito. O que me preocupa é a saúde mental e emocional dessa mulher. E o que me preocupa também é a cabeça dela no travesseiro. Porque essa mulher se sente sozinha, se sente frágil em alguns momentos, como eu me senti. Sim, e assim, se você... Pensa comigo, se você não tivesse o apoio da terapia, esse processo terapêutico, será que você hoje teria conseguido dar conta da forma que você deu? Porque, assim, esse negócio da mulher ser forte, aí eu acho que já cansou já, sabe? Ser forte, tem que ser forte, tem que ser forte. Tem que ser... Tem. Não é que ela não seja forte em muitos momentos, não é que ela não... Igual você falou, quantas vezes você teve vontade de chorar na frente do seu filho e você não fez? Não. Porque você vestiu dele. a capa da Mulher Maravilha ali e, ó, tá tudo bem. Só que uma hora a conta chega. E é isso que as mulheres não se dão conta. Não. Uma hora a conta chega. Ah, mas como que vai ser? Porque eu acho que esse falar, né? Sou forte, não, porque eu dou conta, porque a mulher é guerreira, porque eu não choro, porque é isso. Gente, isso é muito cansativo. E a gente adoece. O corpo dá sinais. A gente não dá conta de tudo. Eu estou há 10 anos dando conta de tudo e agora eu falei que eu vou viver a minha vida de uma forma mais leve. E isso é se conectar com a sua essência. Isso é me conectar. E você estava falando da importância da terapia. Eu só consegui me divorciar por conta da terapia. Por quê, Carol? O meu pai é uma figura que ele teve sempre uma importância muito grande na minha vida. Uma figura, acho que a mais importante da minha vida. E eu era casada. Eu não tinha coragem de falar pro meu pai que eu queria me separar. Eu não tinha coragem. E eu ia pra terapeuta. E ela, você precisa conversar com o seu pai. Eu falava, eu não tinha coragem. Eu falava, eu não consigo. Eu fiquei 5 anos para falar pro meu pai que eu queria me separar. Mas 5 anos por quê? Porque só no último ano que eu fiz terapia. Então, graças à terapia, que eu cheguei pro meu pai e falei, eu não aguento mais o meu casamento. A terapia é uma libertação. E como que na época ele recebeu essa notícia e como que foi para você dar essa notícia? Carol, eu deveria ter contado pro meu pai muito antes. Meu pai falou, você não quer mais esse casamento, você vai se separar. Ele conversou com meu ex-marido, que na época não aceitava o divórcio. E se não fosse meu pai, eu não moraria onde eu moro hoje. Ele foi quem ficou totalmente do meu lado, financeiramente falando e emocionalmente falando. Olha que besteira. Por que eu não falei antes pro meu pai? Sim. E para você ver... E eu escrevo sobre isso no meu livro também, tá? Essa história eu conto. Ai, que legal. Ela está contada. Tá vendo como pode ser, como serve de exemplo para outras mulheres? Porque, olha, quando a gente volta a falar do feminismo, como você teve um homem dentro da sua casa, né? Esse provedor, este homem que fez que você tanto admira, né? Sim. Quanta importância ele teve que você busca, enfim, busca não, assim, idealiza relacionamento de uma forma onde o homem tenha essas virtudes, vamos chamar de virtudes. Sim. Diferente quando a gente fala do feminismo, de ter raiva, né? De falar mal do homem, da mulher querer ser esse forte de competir com o homem, né? Não é sobre isso. Não é. Ô, Carol, e quem não entende o conceito do feminismo também, além de apontar, né, a diferença de força física entre homens e mulheres, fala assim,
que, já que você é feminista, você tem que sair com o homem e dividir a conta. Eu levei essa questão para terapia, para você ter uma ideia. Falei para minha terapeuta, eu falei, quando eu saio com um homem e ele pede para dividir a conta, eu broxo. É errado isso ou o quê? Ela, Denise, o que é importante para você? Eu falei, importante para mim é que o homem pague a conta toda. Não que depois eu não vá pagar alguma conta. Posso sim pagar e pago com todo prazer. Mas como eu fui criada com um pai provedor, eu quero um homem para a minha vida que tenha as mesmas características do meu pai. Se você foi criada em uma casa onde sua mãe e seu pai dividiam todas as contas e você sai com aquele homem e para você tá tudo bem dividir a conta, tá tudo bem. Mas para mim, infelizmente ou felizmente, não sei, é importante que o homem pague a conta inteira, entendeu? Eu tô sempre falando de vida. Para mim é importante que o homem pague a conta. Porque assim, se o homem não é capaz de pagar uma conta de um restaurante, como ele é capaz de dar segurança para uma família? Essa foi a minha criação. E eu respeito as outras criações também. E mais, no meu livro tem um artigo falando de respeito. O quanto a gente deve respeitar a vida e as opções do outro. Ótimo. E vou te falar que eu super concordo com você. Tenho a mesma visão. Eu também penso dessa forma. Não sei, porque é a forma que... Meu modo de ver também. Como você falou, se o homem não é capaz de pagar a conta ali para você, ou de fazer uma surpresa, né? De lhe agradar. Então, será capaz do quê, né? Como que você vai ter uma família com esta pessoa, ou aquelas pessoas que vivem dividindo, divide tudo. Esses dias eu ouvi o pessoal que sai dividindo tudo, né? Eles estão divididos, né? Não é o casal, é a divisão. Mas você falou sobre o respeito, né? Que você fala sobre o respeito nesse capítulo. Fala um pouquinho pra gente. Nossa, o respeito... Carol, eu escrevi esse artigo no momento de muita tristeza da minha vida. Eu tinha acabado um relacionamento e eu senti que essa pessoa não teve respeito por mim no fim do relacionamento. Não vou entrar em detalhes, mas essa pessoa não teve o respeito por mim e foi aí que eu escrevi sobre o respeito. Mas nesse artigo... Eu escrevi sobre o respeito de terceiros com a gente. Eu escrevi sobre o autorrespeito e escrevi sobre o nosso respeito com o outro. No autorrespeito, eu falei um pouco sobre a questão da gente respeitar os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos e ir atrás disso. Ouvir a intuição. Ouvir a intuição... Sabe, encontrar o nosso propósito de vida, porque aos quase 41 anos eu estou encontrando o propósito da minha vida, porque eu me ouvi. Eu tive respeito por mim. A partir de agora, ninguém mais dita o meu caminho. A partir de agora, quem manda no meu caminho sou eu. Porque até então eu vivia da seguinte forma: o que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar disso? Gente, posso falar um palavrão? Fica à vontade. Foda-se o que os outros vão pensar da gente. Foda-se. Pois é. Depois você não tá mais aqui, aí você ficou pensando só o que os outros vão pensar. Ninguém paga suas contas, gente. Eu tô com 41 anos, gente. Graças a Deus, meu filho já tá criado, entrando na faculdade. Deixa eu realizar meus sonhos. Então, nossa, e que bom gente, esse o processo do autoconhecimento. Entrar em contato com a sua intuição, com a natureza feminina. É esse o autorrespeito. É isso que a gente fala de se amar, né? Porque quantas vezes a mulher, ela cobra o respeito do outro, mas ela não se respeita. Ela não se respeita. Não se ouve, não se... Ela não se respeita. Eu posso só falar como que eu termino?
o meu artigo aqui Claro. do feminismo, Claro. eu quero frisar bem isso daqui, tá? E enquanto a nossa sociedade se mantiver patriarcal e machista, os homens silenciarão seus sentimentos, continuando a usar da violência como linguagem, e as mulheres seguirão oprimidas. Eu termino meu artigo dessa forma e eu queria dar ênfase nisso. Muito bom, muito bom. Quanto que é importante, né, trazer essa mensagem para as mulheres, porque eu acho, Denise, que é um despertar, né? Muito. É como você falou, não é que a mulher, de repente... Que às vezes a mulher, ela recebe uma crítica, ou ela acha que a outra está invejando ela, e ela vê como rivalidade ou como inveja. E não é bem assim. Eu acho que cabe a cada uma buscar o seu autoconhecimento, né? Compreender um pouco mais desse mundo, e são mulheres como você que vai levar essa mensagem aí. Tem uma longa jornada aí pela frente para tocar no coração da mulherada, né? Eu tenho uma longa jornada, eu encontrei o propósito da minha vida, eu quero dar voz a esse assunto da rivalidade feminina. Eu ainda vou mudar essa palavra rivalidade, mas assim, o meu livro traz essa palavra ainda, né? Porque a gente precisa praticar empatia, Carol. A gente precisa se olhar com mais amor. A gente precisa parar de... Sabe aquela mulher que tem um filho e ela se divorciou e ela está num barzinho com as amigas? Uhum. Algumas pessoas olham para essa mulher e na cabeça já vem: com quem será que ficou o filho dela? Agora, se algumas pessoas veem o pai da criança ali no barzinho com os amigos, automaticamente já vem: ah, tá tudo bem, o filho tá com a mãe. Por que a mãe também não pode ter um momento de lazer? Por que hoje em dia algumas mulheres podem optar por não ter filho? Eu vejo uma crítica: ah, fulana não quer ter filho. Qual é o problema? Então, assim, a mulher hoje em dia, ela tem, respeitando-se, né? Ela pode escolher fazer da vida dela o que ela quiser, sem ser julgada. Exatamente. Esses dias, na clínica mesmo, eu atendi um caso falando sobre isso, né? Essa questão da maternidade. E pensar que, quando a gente entende que a mulher, ela vem como um ser que procria, que gera, vamos pensar que não é só o gerar físico, não é só o gerar, é a gerar ideias, gerar tudo que a mulher pode. A mulher é. Gente, o útero é fonte da criatividade. Exatamente. Por isso que dizem, né, que na vida a gente precisa escrever um livro, dar fruto, né? Um livro é um fruto, ter um filho e plantar uma árvore. No final do ano, eu zerei a vida. Tá. Eu zerei a vida porque o livro foi lançado, meu filho fez 19 anos e eu plantei uma árvore. Eu plantei um ipê amarelo, junto com o meu irmão, lá em Monte Aprazível. E acredite você, Carol, eu tinha vontade de ir lá na represa toda hora. Minha mãe: para de ir lá. Eu vou ver se tem formiga. Eu vou lá aguar. Então, eu senti que eu gerei uma árvore. Então, a gente pode gerar uma árvore, a gente pode gerar um livro, a gente pode gerar tantas coisas. A gente pode gerar o bem-estar numa outra mulher. A gente pode praticar empatia com uma outra mulher e essa mulher vai se sentir mais livre. Então, a gente tem que parar de se julgar. E como que você acha, falando em gerar empatia, como você acha que a gente pode desconstruir, né, esses estereótipos e promover, assim, essa, se eu posso dizer, inclusão, né, com o feminino, com as mulheres? Carol, é um caminho longo. Não será nessa geração que a gente vai conseguir ver tudo isso lindo e ver essa rivalidade exterminada. A gente precisa começar agora e passar isso para os nossos filhos. As mulheres precisam parar de ficar brigando por homens, que eu vejo que isso hoje acontece muito. As mulheres precisam parar de julgar a outra, por exemplo, se ela está produzindo menos no local de trabalho.
Mas essa mulher tem filhos, essa mulher, ela pode ser mãe solo, como eu fui. Não queira uma produtividade tão grande de uma mulher que acabou de se divorciar. Parece que a gente gosta de tocar na ferida de uma outra mulher, sabe? Eu vejo que algumas mulheres gostam de... Eu poderia dar alguns exemplos aqui, mas assim, eu vou optar por não dar esses exemplos. Mas eu sinto que algumas mulheres gostam de tocar na ferida da outra. E é isso que a gente precisa parar. Por exemplo, eu dei aquele exemplo a gente olha, né, a rede social, vê uma mulher bonita, a gente gosta de apontar algo de negativo. Se tem alguma mulher passando, uma mulher super bonita passando, algumas pessoas apontam algo de negativo ali, sem ter nada de negativo, né? Ou, por exemplo, assim, se a gente vê uma mulher mais gordinha, nossa, que mulher gorda. Não. Nossa, que cabelo bonito. Nossa, que olho bonito. A gente tem que olhar para outra mulher e ver o que ela tem de positivo aqui. Sabe, eu tô falando de traços físicos, Sim, tá? sim, sim. Mas, assim, quantos traços internos nós temos que isso pode ser elogiado? A gente precisa se elogiar mais. A gente precisa se olhar com mais amor. A gente precisa se cuidar, sabe? E eu acho que quando a gente faz isso, né, o elogiar recíproco, a gente também consegue se olhar no espelho, porque um trabalho muito difícil de se fazer é de se olhar no espelho, né? Quem eu sou, antes da gente criticar a outra, a gente tem que se olhar também no espelho. Como é que vai minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou cuidando da minha saúde física e emocional? Como é que eu estou? Para depois eu conseguir olhar para outra. Só que quando eu for olhar para outra, que eu tenha um olhar positivo para essa outra mulher. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Mas eu não fui sempre assim não, viu, Carol? Acho que é um aprendizado, né? É um aprendizado. Um passo de cada vez. E talvez se a gente pensar, se você não tivesse passado por determinadas situações, Sim, talvez não tão agradáveis, você não sim. pudesse ter essa visão e esse olhar que você tem hoje, né? Então, talvez algumas situações. Me fizeram refletir sobre essa rivalidade feminina que existe. Mas eu ainda vejo que essa rivalidade tá no campo aí da competição por macho, que o Pondé explica que é uma competição que tem aí um histórico. Ela existiu, ela ainda existe, mas volta a falar. Nós, mulheres, podemos hoje ter um companheiro. A gente não precisa ter um companheiro. Então, assim, gente, se tem duas mulheres brigando por um homem, deixa esse homem de lado. Vai procurar um outro, pelo amor de Deus. Mas o homem, ele gosta. E o Pondé, ele começa o vídeo dele falando assim: não existe nada mais lindo do que duas mulheres brigando por um homem. Claro, né? Que tem um sarcasmo Sim, dele aí, né? sim. Mas ele começa o vídeo assim. Sabe, ele foi certeiro no vídeo dele. Então, duas mulheres brigando por um homem. Gente, chega. E talvez essa competição, no sentido de ser sempre a competição ali de ser melhor do que a outra para mostrar para ele que ela é a melhor ou que a outra não é tão boa assim, né? Tem um... Passa uma mulher bonita. Você tá aqui, né? Tô falando você, tá ok? Sim. Vai lá, vamos lá. Tem uma mulher com um homem. Nossa, o sapato dela não combinou ali. Gente, parece que... E passou uma mulher bonita, né? A mulher sabe que o homem olhou. Mas para a mulher se sentir melhor, ela rebaixa aquela para ela se sentir melhor com o marido aqui. Exatamente. Eu acho que é muito mais libertador a gente olhar e falar: nossa, que mulher bonita. Cara, eu adoro. O dia que a gente foi tomar o café, Sim. que você chegou, eu falei:
Eu estou sem lente de contato, mas eu enxerguei essa mulher bonita aqui na minha frente. Gente, é tão delicioso fazer isso. Não é? Porque quando você dá o elogio, eu acho que pode deixar como uma lição para as mulheres aí, né? Sim, Todos os sim. dias fazer um exercício. Elogie uma mulher. Uma outra mulher. Em primeiro lugar, acorde de manhã, vá pro espelho, se olhe no espelho e fale, né, para você mesma. Eu sou uma mulher bonita, eu sou corajosa, eu dou conta das minhas coisas. Se elogie. Tô falando esses elogios que é o que eu falo pra mim, tá? Sim. Elogie-se. Ou eu sou sensível. Porque sabia que você falar que você é sensível é um sinônimo de força? Porque para eu estar falando pra você hoje, eu cansei, agora eu quero ser mais feminina, eu quero demonstrar que eu sou sensível. Isso me exigiu muita força, Carol. Muita força. Assim, a mulher tem que se olhar no espelho, se elogiar e depois olhar para outra mulher e elogiar a outra mulher também. Apoiar uma outra mulher em uma situação difícil que aquela mulher esteja passando. Gente, é muito gostoso isso. É muito gostoso. Muito. Acho que renova a alma. Sim, e doutora Clarissa, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Livro necessário. Necessário. Ela fala, as mulheres são como um rio. Quando unidas, ganham força. E acho que é essa lição que... Esse exercício, muito bom exercício. Primeiro o autoelogio e depois um exercício diário aí de elogiar as mulheres. Carol, os homens, eles se protegem o tempo todo. Os homens são unidos. Nós, mulheres, precisamos dessa união. Nós, mulheres, precisamos montar aí uma comunidade da confraria feminina. Não sei, estou dando um nome aqui. Porque os homens se protegem. Os homens... existe rivalidade entre os homens, sim, tá? Uhum. Existe a rivalidade entre os homens, não é só entre as mulheres. Mas a rivalidade masculina, ela existe no campo de trabalho, né? Ela parece que ela é socialmente aceita. Claro, tem homens que brigam por mulheres, sim, mas são exceções. Então, existe a rivalidade masculina, sim, mas a nossa é uma rivalidade silenciosa, é uma guerra fria. E o Pondé fala que, lá no passado, as mulheres tiveram que agir de uma forma tão certeira para derrubar a outra, que só uma rivalidade silenciosa seria capaz realmente de derrubar a concorrente. E aí, quando você começa a investigar o assunto, né? Você vai vendo, você vai ganhando mais autoconhecimento, sim, mais liberdade. Sim, sim. Mas o programa está chegando ao verdade. fim. É verdade. E a gente ficaria mais uma hora? Ficaria. Gente, eu quero fazer isso de novo. Eu avisei, eu deixei bem claro que, assim, eu falei, Denise, vai passar muito rápido, tem muito assunto, porque é muito gostoso falar do que a gente gosta. Tem algum recado? Eu tenho, eu quero falar duas frases. Para as mulheres. Posso? Posso ainda dar tempo? Vamos lá. É libertador olhar-se e olhar para outra mulher com mais carinho. É libertador. E uma outra frase que eu escrevi até na dedicatória de um livro para uma amiga. Que nós, mulheres, aprendamos dia a dia olhar-nos com empatia e sensibilidade, apoiar-nos e elogiar-nos, valorizando assim a nossa identidade feminina. Eu vou dar voz a esse tema, Carol. É sobre isso. Ao mundo sobre esse tema. É isso mesmo. E vai ser sucesso. E vamos aguardar o lançamento, que eu tenho certeza que será maravilhoso.
Você vai vender muitos livros, vai chegar nas mãos de muitas mulheres. Eu quero ajudar muitas mulheres, No Carol. coração e na alma, hein? Eu quero ajudar. Esse é meu propósito último com esse livro aqui. É isso mesmo. Estejam abertas para receber essa ajuda, viu? E obrigada pelo convite, tá, Eu Carol? que agradeço por Obrigada. você estar aqui. Então, nós encerramos por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, Denise. Obrigada eu, Carol. Obrigadão. Obrigada. E você tá linda. Ah, e você também, maravilhosa.